A gente se acostumou a chamar a nossa casa de planeta azul. E claro, por um motivo bem óbvio. Mas essa imagem de oceanos infinitos, de água por toda parte, esconde uma verdade que é, na verdade, bem chocante. Nessa análise, vamos mergulhar nos dados para desmontar essa ilusão de abundância e revelar qual é a real situação da água aqui na Terra. Para começar, vamos partir de uma verdade que é, fundamental. Sem água, não existe vida. Simples assim. Essa é a base de tudo, o ponto de partida para a gente entender a importância crítica desse recurso. É fato que a água cobre mais ou menos 3/4 da superfície do nosso planeta. Só que essa imagem, que é tão familiar para todos nós, como a gente vai ver agora, na verdade esconde uma realidade completamente diferente. E, sendo bem sincera, um tanto alarmante. E aqui tem uma analogia que muda tudo. Pensa assim, se toda a água do planeta coubesse num galão de 5 litros, sabe, a quantidade de água doce, aquela que a gente pode de fato usar, que está nos rios e lagos, não encheria nem uma colher de chá. Uma única colherzinha de chá. Isso vira a nossa percepção de cabeça para baixo, não é mesmo? Tá, mas de onde vêm esses números? Como assim uma colher de chá? Vamos então para a nossa primeira sessão para entender a real distribuição da água no planeta. Vamos olhar os números de perto. Esse gráfico aqui mostra a dura realidade. 97,5% de toda a água do planeta é salgada, ou seja, só sobra uma fatia minúscula de 2,5% de água doce. É muito, muito pouco. Bom, isso logo levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se a gente só tem esses 2,5% de água doce, cadê ela? Onde é que ela está escondida? A resposta para isso é o próximo passo para a gente entender o tamanho do desafio. E aqui está a resposta. Daquela pequena fatia de água doce, a maior parte está simplesmente inacessível. Quase 70% dela está congelada em geleiras e calotas polares. Outros 30% estão debaixo da terra, em águas subterrâneas. A água que a gente vê, sabe, nos rios, nos lagos, representa só 1% do total de água doce. O ponto crucial de tudo isso é este número. Quando a gente junta todas as contas, a água doce e acessível que sustenta a vida na Terra representa só 0,0068% de toda a água do planeta. É um número tão pequeno que é até difícil de imaginar. Ok, acho que já deu para entender como a água doce é rara, mas para onde ela vai? Quem consome tudo isso? Vamos agora analisar o lado da demanda, do consumo. E olha só, este gráfico revela uma coisa que surpreende muita gente. Não são as nossas casas as maiores consumidoras de água, não. A agricultura, sozinha, é responsável por 70% do uso de água doce no mundo. A indústria vem depois, com 20%, e o nosso consumo doméstico direto fica com os 10% que sobram. Mas esses 10% do consumo doméstico são só uma parte da história. O verdadeiro consumo, o consumo pesado, está escondido nos produtos que a gente usa todos os dias. É o que o pessoal chama de pegada hídrica. E os números, eles são de cair o queixo. Para produzir um mísero quilo de carne bovina, são gastos até 20 mil litros de água. E para fabricar um carro, 400 mil litros. A água está embutida em toda a nossa economia de formas que a maioria de nós nem desconfia. E tudo isso nos leva a um ponto super importante, a geografia. Ter muita água num país não significa de forma alguma que ela está disponível para todo mundo. É o que a gente pode chamar de paradoxo da abundância. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Este gráfico mostra uma disparidade gigantesca. A região amazônica concentra quase 70% de toda a água doce do país, mas lá vivem apenas 7% da população. Ou seja, ter a água não significa ter acesso a ela onde as pessoas mais precisam. E o problema só piora, né? Além dessa distribuição toda desigual, a gente tem a urbanização super acelerada, a poluição que contamina as fontes de água e uma infraestrutura que muitas vezes desperdiça a água já tratada com vazamentos. Cada um desses fatores coloca ainda mais pressão sobre um recurso que, como vimos, já é muito escasso. Diante de um cenário desses, tão complexo, é até fácil se sentir impotente. Mas a verdade é que as ações individuais têm um poder imenso. Cada gota, de verdade, faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada no nosso dia a dia. Um banho pode gastar 15 litros de água por minuto, uma única descarga até 16 litros. Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, mais 11 litros. São pequenos hábitos que, quando somados, criam um impacto gigantesco. E para entender o poder do coletivo, pense nisso aqui.
Se cada um dos moradores da cidade de São Paulo, só os de São Paulo, fechasse a torneira ao escovar os dentes, a economia de um único dia seria igual a 9 minutos de toda a vazão das Cataratas do Iguaçu. Esse é o poder de uma pequena ação multiplicada por milhões. Depois de ver todos esses números, a nossa percepção muda. Não tem como. A imagem do planeta azul continua sendo linda, claro, mas agora a gente conhece a realidade frágil que existe por trás dela. A pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, como é que cada um de nós vai olhar para o próximo copo de água?